contratos de gestação. Antes de mais, antes de irmos para as principais críticas, em termos muito básicos, eu penso que estamos todos familiarizados com esta realidade, mas só para ter a certeza disso. Estamos aqui a falar de um contrato pelo qual uma das partes, uma mulher, que é chamada mulher gestante, há quem se chame meio de substituição, e é o termo que se vulgarizou, mas eu prefiro o termo gestante, e como isto já denota que à partida não considero que esta mulher seja a mãe da criança. Para mim é uma gestante, é uma prestadora de um serviço. Então, esta mulher contrata com terceiros, e agora estes terceiros podem ser do mais variado tipo. O caso mais normal, um homem e uma mulher, casados em união de facto. Este é o caso normal. Os casos mais complexos, um casal homossexual, pode ser masculino ou feminino, se bem que para os casais masculinos, que obviamente a maternidade de substituição tem todo o interesse, por razões biológicas são incapazes de gerar uma criança. Pode ser um homem singular ou uma mulher singular. No caso mais normal, nós pensamos, quando pensamos em casal, pensamos num casal em que a mulher não pode levar a cabo a reprodução, porque não tem útero, ou por qualquer motivo impede. Mas podemos ter casos, chegam alguns dos Estados Unidos, em que a mulher poderia levar a cabo a gestação, simplesmente não quer fazer. É desportista de alta competição, é atriz, não lhe apetece ficar grávida, não quer ficar gorda, enfim, as mais variadas razões. Então, isto é um contrato de gestação. E por via deste contrato, o que eu tenho é uma gestante que se compromete a engravidar, durante a gravidez a tomar conta daquela criança, ou seja, determinados comportamentos de espera de uma mulher grávida, não fumar, não beber, fazer os exames, blá blá blá. No final da gestação, entregar a criança à outra parte e ceder-lhe todos os poderes de dever sobre aquela criança, renunciando inclusivamente ao estatuto jurídico de mãe. Este é o objeto deste contrato, por assim dizer. Quais são as grandes críticas que se colocam ao contrato de gestação? Bem, primeiro, é por violação da ordem pública. Nós temos uma cláusula da ordem pública, 280 do Código Civil, normas semelhantes também do Código Civil brasileiro que se encaminham para que certos contratos com determinado objeto contrários à ordem pública, e diz que estes contratos são nulos por contrariedade à ordem pública, nomeadamente porque implicam aqui a compra e venda de uma criança. No meu entender, o objeto deste contrato não é a compra e venda de uma criança, é um contrato de prestação de serviços. E não é a compra e venda de uma criança por uma razão de lógica jurídica, que se prende com dois motivos. Os únicos objetos dos contratos de compra e venda são coisas. As crianças não são coisas. E, portanto, não sendo coisas, não é um contrato de compra e venda. Mas eu só posso fazer um contrato de compra e venda em relação a coisas das quais sou proprietário. Ora, nós não somos proprietários dos nossos filhos, nem mesmo quando eles são nossos geneticamente. E, por estes motivos, é óbvio que este contrato não pode ser um contrato de compra e venda. É um contrato de prestação de serviços. No caso, prestação do serviço de estação. Também se diz que viola, eu não sei se no direito civil brasileiro tem uma norma semelhante a esta, mas nós temos esta norma que é o 1982, número 3, no respeito à adoção, que nos diz que a mulher que dá a criança para a adoção só pode dar o seu consentimento para a adoção 6 semanas após o parto. Não sei se existe qualquer norma parecida no artigo brasileiro. Bem, a ideia, qual é que é a ideia? A ideia é que o legislador quer ter a certeza que a mulher que dá o filho para a adoção pondera naquilo, não se precipita. Portanto, entre nós não há, como se vê nos filmes norte-americanos, aquela coisa da a mulher tem um filho, imediatamente o tiram dos braços e vai para o casal que vai ficar com a criança. Isso não existe. Ela tem 6 semanas para refletir e antes destas 6 semanas não pode tomar qualquer decisão. E, portanto, diz-se, ora, então os contratos de gestação iriam violar esta nossa norma. Porque aqui a mulher até se comprometia a ceder a criança antes mesmo de o ter. De todo não se respeitava estas 6 semanas de reflexão. A questão é que esta norma do nosso Código Civil está pensada para questões que são completamente diferentes. Está pensada para casos em que uma mulher dá à luz um filho que é biologicamente seu. Nestes casos da maternidade de substituição, isso cada vez menos sucede. É certo que existe uma maternidade de substituição que se chama genética gestacional. Ou seja, uma mulher engravida de um embrião que é gerado com um ovócito seu. Mas estes casos hoje são cada vez menos frequentes. A regra hoje em dia é dissociar os contributos produtivos. Então eu tenho uma mãe de substituição que é puramente gestante. Se fosse fazer um teste de ADN àquela criança, não era filha daquela mulher, porque o óvulo vinha de uma outra mulher. Esta outra mulher pode ser a mulher contratante, a parte feminina do casal contratante, ou então, quando isso for todo impossível, porque esta parte feminina não pode, por questões físicas, contribuir com o seu ovócito, é de uma terceira dadora. Então nós temos uma maternidade de substituição puramente gestacional. Esta é a versão preferencial hoje em dia. Em muitos poucos países se faz a maternidade de substituição genética, precisamente porque estamos conscientes dos problemas que aí carregam. E, portanto, porque é uma realidade completamente diferente, não se enquadra naquele artigo do Código Civil que exige o tal prazo de 6 semanas para entregar a criança para a adoção. E depois este para mim é um argumento
que verdadeiramente me perturba mais, que é a ideia da instrumentalização da gestante. E é um argumento muito caro das correntes feministas. Coitadinha da gestante, entra neste contrato, às mãos daquelas pessoas que são os pais contratantes, e é usada e instrumentalizada nas mãos deles. Bem, eu estou plenamente à vontade para falar sobre isto por um motivo, porque a minha tese de mestrado foi toda sobre o feminismo, sempre fui muito conectada com isso.